AudioJungle. Saúde a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos mais uma vez neste canal para juntos podermos meditar, podermos estudar a palavra de nosso Deus. E é uma alegria estar aqui sentindo a presença de cada um dos irmãos que aqui nos acompanham, nossos internautas. Desde já, que Deus os abençoe. Aqui estamos para este estudo que toda semana está sendo aí cada vez mais afixado em nossos calendários. E é uma bênção saber que cada um dos irmãos está curtindo nossos vídeos, estão visualizando nossos vídeos, só que está faltando muitas curtidas. Então peço aos irmãos aí que além de assistir o vídeo, possa curtir, possa se inscrever no canal e também compartilhar com outras pessoas. Que esse trabalho seja para o Senhor e que eu e você sejam esses instrumentos que possam estar levando a mensagem do Senhor a vários lugares. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Eu gostaria de, nesse momento, convidar a cada um de vocês que aí está para juntos fazer uma oração ao nosso Deus e pedir a sua direção para que esse trabalho possa ir a vários lugares. Amém? Então peço que vocês inclinem seus rostos e juntos oraremos ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, neste momento, Senhor, estamos aqui para estudar a Tua palavra nessa oportunidade. Que o Teu Santo Espírito, Pai, possa estar não só com a minha pessoa, mas com cada um dos nossos irmãos que vão nos ajudar nesse estudo e também os nossos internautas, que também vai fazer o grande trabalho de compartilhar essa mensagem com muitas pessoas. Mensagens muito importantes e que possa ser afixada em nossas mentes e em nossos corações. É o que eu te peço neste momento, em Cristo Jesus. Amém. Agora sim, irmãos, estamos listos para estudar essas palavras. E a meditação e a lição de hoje, agora sim, já tenho aí a nova lição de Escola Sabatina para esse semestre, que tem como títulos As Filhas de Sara e os Eventos dos Últimos Dias. Irmãos, é uma lição que vai trazer bastante conhecimento para nós, principalmente nesse tempo que estamos vivendo. E nós devemos entender o que o Senhor quer e requer para cada um de nós que venha estar fazendo. Então vamos lá. O título dessa lição de hoje é A Esposa de Ló e a Saída das Grandes Cidades. A esposa de Ló, todos conhecem a história do que aconteceu com ela, mas vamos ver o que remonta essa história aos dias de hoje e o que pode estar acontecendo comigo e com você. E a saída das grandes cidades. Esse é um momento que para o povo de Deus que conhece a sua palavra e está estudando, deve ser o momento de estar se preparando, porque chegará o momento sim que nós deveremos sair das grandes cidades. E não estar tão vacilantes como estava Ló e sua família. E que Deus possa nos dar o entendimento dessa lição para que seja uma bênção para a minha vida e para a tua vida. Amém? A introdução dessa lição diz assim: a esposa de Ló foi mulher egoísta e religiosa, e sua influência exerceu-se no sentido de separar de Abraão o seu marido. Se não fosse por causa dela, Ló não teria permanecido em Sodoma, privado do conselho do patriarca, sábio e temente a Deus. A influência de sua esposa e as relações entretidas naquela ímpia cidade tê-lo-iam levado a apostatar de Deus. Não fora a instrução fiel que cedo recebera de Abraão. O casamento de Ló e sua escolha de Sodoma como residência foram os primeiros elos em uma cadeia de acontecimentos repletos de males para o mundo durante muitas gerações. Aqui a gente vai entender a importância, principalmente aí, das escolhas que Ló fez juntamente com sua esposa e como isso remonta aos dias de hoje. Irmãos, já aviso para vocês, essa lição vai ser uma bênção. E vai ser uma bênção principalmente para você abrir vossos olhos. Nós que estamos na grande cidade, cuidado, irmãos. Nós aqui somos muito mais assediados do que aquelas pessoas que estão no campo.
Lembre-se da palavra do Senhor. Lembre-se, irmãos, de estar buscando o que Deus nos pede, para que todas as coisas possam nos ser acrescentadas. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. A primeira pergunta dessa lição diz desta maneira: o que Jesus declarou sobre a esposa de Ló e qual era a sua preocupação e por quê? Para nos ajudar aí a responder essa pergunta, eu convido o nosso irmão Irving, ali de Rio de Janeiro, para nos ajudar. Irmão Irving, seja bem-vindo outra vez a este canal. Paz a todos os irmãos, é com grande satisfação que mais uma vez participo da nossa escola sabatina. Eu fiquei com a primeira pergunta, lembrai da mulher de Ló. Jesus menciona a esposa de Ló como um exemplo pelo fato dela ter olhado para trás e ter virado uma estátua de sal. Por que ela olhou para trás? Essa deve ser a nossa análise hoje. A esposa de Ló, assim como muitos de nós, nós temos muito apego aos nossos desejos carnais, às nossas tradições, aos nossos bens, ao nosso dinheiro. Então, nós sabemos que nós estamos aqui, mas estamos de passagem. O que Jesus tem preparado para nós é muito maior, é muito melhor do que o que está ao nosso redor. Eu oro a Deus, a minha oração hoje é que, diferente da esposa de Ló, que nós não nos apeguemos às coisas deste mundo. Vejamos o que está escrito no versículo aqui na nossa lição. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Queridos e amados irmãos, atentemo-nos para que não nos apeguemos, não deixemos o nosso coração se apegar às coisas deste mundo. Amém. Muito obrigado, irmão Irving. Que Deus te abençoe e que o irmão possa ser aí abençoado, não só o irmão, mas toda a sua família. Família muito amorosa, pessoas aí de um coração enorme, a qual rendo aí as minhas súplicas para que orem mais e mais por essa família. Que Deus abençoe, meu irmão. Foi um prazer estar contigo nessa oportunidade mais uma vez. Amém, irmãos? Que seja para o Senhor. E aqui, irmãos, a gente viu a resposta do irmão Irving. E esse texto aqui eu gostaria de remencionar ele, para que a gente possa estar atento ao que a palavra do Senhor está nos dizendo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Irmãos, eu sei que por muitas vezes somos levados a querer as coisas desse mundo. Não estou dizendo, irmãos, que não é para não termos as coisas desse mundo, para não buscarmos, mas sim para que em primeiro lugar a gente não venha amar essas coisas, mas venha amar em primeiro lugar o nosso Deus. Porque tu sabes, irmão, que tudo que temos aqui é passageiro, mas o que buscamos para a nossa vida e viver uma vida em Cristo Jesus é coisas eternas. Então que eu e você busque aí amar mais a palavra do Senhor do que qualquer outra coisa. Amém? Que Deus nos abençoe. Agora vamos seguir aí o nosso estudo e nessa oportunidade eu gostaria de convidar um casal para nos ajudar com duas perguntas. Vai ser a pergunta de número 2 e número 3. A pergunta de número 2, vamos lê-la primeiro e depois eu passo aí para a irmã. Onde Ló e sua esposa escolheram viver e criar sua família?
Que vantagens e perfeições essa cidade oferecia, assim como as cidades de hoje? Para nos ajudar aí com essa pergunta, primeiramente eu quero agradecer aí ao pastor Lauro e a irmã Janaína por nos ajudar. Então, a segunda pergunta está aí com a irmã Janaína. É contigo, minha irmã. Olá, queridos irmãos, paz e graça seja com vocês. Estamos aqui para participar dessa escola sabatina, agradecendo sempre a Deus, porque todas as semanas traz a nós uma mensagem, e agradecendo também ao departamento que sempre vem fazendo esses vídeos para que essa mensagem possa chegar a cada um dos irmãos. Hoje nós temos o privilégio de responder juntos, porque nos foi assignado 2 perguntas sequenciais. Então, também agradeço pela oportunidade, pelo convite, e fiquei na responsabilidade da pergunta número 2. Como o irmão Wilton sempre faz antecipadamente, eu vou diretamente para a resposta. No momento em que Abraão e Ló estavam por decidir para qual lado eles iriam, cada um deles iria, Abraão deu a oportunidade, o privilégio a Ló de que ele escolhesse para qual lado queria ir. Embora esse privilégio fosse de Abraão, porque ele era o tio e Ló era o sobrinho, e por questão de hierarquia, era dele o privilégio. Bom, então Ló, avistando as campinas, ele decidiu morar lá, sem se preocupar com a questão religiosa, espiritual da sua família e seu bem-estar espiritual também. Ele vislumbrou apenas as questões financeiras, os benefícios e as vantagens que ele teria naquele lugar. Por ser um lugar plano, seria muito mais fácil para manusear a terra, para a produção dos alimentos, dos animais. Seria tudo muito mais vantajoso para ele. E nesse vislumbrar apenas a questão financeira, ele entrou em decadência. Porque ao mesmo tempo que ele ganhou seus benefícios, ele perdeu, foi tudo destruído. E os seus filhos foram como a palavra certa? perderam a noção, né, do que é o foram certo e influenciados, errado, né? isso, foram influenciados. Porque nós sabemos que todo ser humano, querendo ou não, mesmo que você diga, não, eu não vou ser influenciado, todos os seres humanos são influenciáveis, porque nós somos seres sociáveis. Então, eles foram influenciados para o mal, de maneira que eles não sabiam discernir mais o que era bom e o que era certo, o que era justo e o que era injusto. Né? E essa cidade ela tinha 3 características bem desagradáveis, bem terríveis, que a gente consegue ver aqui na nota. Onde está? Ezequiel. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade. Essas eram as 3 características de destaque e que deixavam o Senhor muito triste, porque elas eram abomináveis ao Senhor. Então, todas essas características e as outras também fizeram com que a família de Ló fosse apenas em decadência. Foi muito triste essa história, essa fase deles. É bem curioso também, nega, nós percebemos aí que a escolha de Ló, ela foi baseada, como disse minha esposa, no aspecto financeiro. Mas tudo se perdeu, mesmo o aspecto financeiro de Ló se perdeu, porque todas as propriedades, todos os bens que Ló adquiriu, eles foram destruídos pelo fogo. Então, muitas vezes, quando nós damos prioridade ao aspecto financeiro, né, e esquecemos do aspecto espiritual, muitas vezes conosco também corre esse risco de que a gente acaba não tendo nenhum e nem outro, porque a perda de Ló foi parte dos seus filhos, a mulher que virou uma estátua de sal, e ainda os filhos que restaram, pois a gente conhece as filhas, depois a gente conhece a história e sabe que, né, que infelizmente, como já explicou minha esposa, eles perderam essa característica de discernir entre o certo e o errado. Fica aí o exemplo para nós. Como sempre, a lição de Escola Sabatina nos traz lições muito proveitosas, de que nós devemos sempre colocar na balança, de ver se vai ser benéfico as decisões que vamos tomar, espiritualmente, principalmente, né? Porque o cristão vive do espiritual. Então, colocar na balança sempre e perguntar ao Senhor o que é o melhor para nós. Viver nas grandes cidades sempre é esse grande risco, né? Então, que Deus nos ajude
para que nós possamos sempre tomar a melhor decisão e sempre priorizar o espiritual e não o financeiro. Vai lá, irmão Wilton, pergunta de número 3. Muito obrigado, irmã Janaína. Que bênção ter tido a tua presença aqui conosco mais uma vez. E que essa resposta aí seja para o Senhor. Que cada um de nós, irmãos, possa estar meditando nessas respostas. E agora eu convido o nosso irmão, o pastor Lauro, para responder agora a terceira pergunta, que diz assim: descreva as 2 vezes em que Deus libertou Ló, sua esposa e sua família do mal. Nesta era adúltera, a quem o Senhor nos envia para nos livrar. Pastor Lauro, terceira pergunta, é claro, é contigo. Na pergunta de número 3, nós temos uma outra situação. Aqui diz quais foram as 2 vezes que Deus libertou a Ló. Minha esposa trabalhou um pouco essa questão na outra pergunta de como a corrupção ela vem chegando pouco a pouco, né? Ainda que Ló foi, quando ele escolheu a campina, ele não foi morar diretamente em Sodoma e sim próximo dela. Nessas 2 ocasiões ele já estava em Sodoma. Sobre a questão da perversão chegar pouco a pouco, é que eles moravam próximo de Sodoma. E eles foram indo pouco a pouco, cada vez mais atraídos pela grandeza da cidade, os benefícios, ao ponto de que chegaram no centro da cidade. Chegaram onde tinha mais ofertas e mais acenação de pecado, né? Exato. Então, nessa ocasião, houve uma coalizão de 5 reis contra 4 reis. E entre esses 4 reis estavam os reis de Sodoma e os reis de Gomorra. Acontece que eles perderam essa guerra e foram levados cativos. E aí a gente já tem uma primeira descrição de como Abraão, né, juntou os seus criados, 318 criados, e foi lá contra esse exército que havia derrotado Sodoma e já resgatou, digamos assim, a Ló, seu sobrinho Ló, e as suas mulheres e os seus criados e tudo aquilo que havia se perdido. Então essa foi uma primeira vez, né, que Deus interviu para resgatar a Ló. E a segunda vez que Deus interviu para resgatar a Ló foi a que nós mais conhecemos, né, que foi a oportunidade onde os anjos apareceram a Ló e avisaram a ele que seria destruída a cidade, e meio que tiveram que arrastar Ló, né, depois daquela situação toda de que os homens queriam ter relações com esses anjos, etc, etc. Né? Então, esse foi as 2 oportunidades que Deus resgatou a Ló dali daquela cidade do mal. Né? Agora, a subpergunta é: o que o Senhor nos manda para nos libertar neste tempo de corrupção? Então aqui fala sobre a tríplice mensagem angélica. E diz que Deus mandou o primeiro anjo, e esse anjo alertou acerca da época do juízo. Assim como Ló também foi alertado que viria um juízo sobre Sodoma. Depois um segundo anjo que fala sobre a corrupção prevalecente na grande Babilônia, na grande cidade. Também uma mensagem de corrupção das grandes cidades e do tempo em que nós vivemos. E finalmente, né, um terceiro anjo que vem avisando: olha, chegou o momento de você se decidir. Ou você recebe o selo de Deus, ou recebe a marca da besta. E se você decidir por receber a marca da besta, vai cair sobre si fogo, vai ser destruído. Você vai receber o cálice da ira de Deus derramado sem mistura. Então existe um grande paralelo, né, entre a história de Ló e a história final. Lembrando, né, que aqueles anjos que falaram com Ló somos nós hoje. O primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo são símbolo da igreja de Deus para o tempo final. Então o Senhor convoca você, irmão, convoca a mim, convoca a nós, para que nós possamos alertar o mundo do perigo que vem e do perigo de se contaminar nas grandes cidades, sobretudo na grande cidade espiritual, que é a Babilônia moderna, que está levando corrupção, como disse a minha esposa, né? A mesma coisa, fornicação espiritual, está levando ociosidade. E qual a outra característica aqui, ó? Soberba,
fartura de pão e abundância de ociosidade. São as mesmas características que nós encontramos... Sodoma moderna, né? Exatamente, que nós encontramos na Sodoma moderna, que está sendo influenciada pela Grande Babilônia. Então existe aí, né, uma mensagem de sair das cidades para que a gente possa escapar da corrupção desse mundo, mas também existe uma mensagem de sair da Grande Babilônia, da grande Sodoma espiritual que é este mundo, e separar os nossos corações para o reino de Deus que está sendo estabelecido, que está sendo fundado e que Deus está alertando por meio dos seus anjos, que somos nós, aqueles que estão desavisados nas grandes cidades. Assim que Deus nos abençoe, queridos irmãos, que Deus abençoe esse departamento, que Deus abençoe o nosso estudo, para que juntos nós possamos avançar na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, a esse casal maravilhoso que está sempre aí a nos ajudar. Pastor Lauro e irmã Janaína, que Deus te abençoe sempre e que possa estar aqui sempre nos ajudando, para que a palavra do Senhor possa chegar a mais lugares e que assim a gente possa ter vários pensamentos, para que a gente possa seguir uma linha de acordo com a palavra do Senhor. Quanto mais pessoas nos ajudar, mais conhecimento teremos e aprenderemos para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Aí, irmãos, a gente viu a segunda e a terceira pergunta com o pastor Lauro e sua esposa. E que Deus possa nos abençoar, para que possamos estar atentos a cada palavra, a cada entendimento que a palavra do Senhor vem nos dando nos dias de hoje, que é de suma importância, meu irmão, ao que estamos fazendo ou deixando de fazer. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Vamos agora, sem mais delongas, à quarta pergunta. A quarta pergunta diz dessa maneira: que comunicado os mensageiros celestes deram a Ló, sua esposa e sua família? Mas o que havia em seus corações por morar em Sodoma? Para nos ajudar aí com essa pergunta, eu quero convidar nossa irmã Lucimara aí, lá da Bahia, lá de Valença, para nos ajudar. Irmã Lucimara, seja bem-vindo e é contigo. Olá, que a graça e a paz do Senhor seja com todos e que o Espírito Santo de Deus seja a nossa maior luz neste dia. Continuando na reflexão dessa quarta pergunta, dessa lição excelente, acredito que todos se surpreenderam e admiraram essa lição. Não que as demais tenham sido inferiores, mas porque a cada dia nós nos deparamos com um despertamento a mais do Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus ela se renova. Então vemos aqui que os anjos de Deus, eles deram um comunicado, à família de Ló. Eles falaram o seguinte: porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. E ao amanhecer, os anjos apertaram Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Vemos que os anjos pediram para que Ló e sua família eles se retirassem daquela cidade, já que ela estava prestes a ser destruída. E eles assim se retiraram, porque o anjo de Deus o havia advertido de que ele precisaria sair para não perecer junto com todos daquela cidade. E hoje também a gente pode estar fazendo a relação dessa mensagem, desse comunicado, tanto para nós, para que possamos sair dos lugares que não nos convêm, dos lugares que nos afastam de Deus, seja em todos os sentidos, físicos, literais ou simplesmente figurado, que possamos nos afastar de amizades, nos afastar de hábitos, nos afastar de tudo aquilo que nos afasta de Deus e pedir para que Ele possa estar nos libertando. E temos também o comunicado de pregar a mensagem de Deus, porque existem muitas pessoas, muitos servos de Deus que estão em lugares errados, em lugares em que há um pouco de verdade e muitas mentiras, resumidamente uma falsa verdade. E a última parte da pergunta nos diz assim: mas o que havia em seus corações por morar em Sodoma?
Me lembro neste momento do pensamento de um filósofo muito famoso, Rousseau, e ele diz assim, que o homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe. A última parte nós podemos até fazer uma modificação, mas a certeza é que o homem não nasce bom, mas a sociedade tem um poder imenso de corromper, sim, os seres humanos, de corromper o homem de uma forma geral. E foi exatamente o que aconteceu com Ló e sua família. Quando eles decidiram morar em Sodoma, eles, de certa forma, participavam de alguns costumes e se contaminaram, mas não perderam a sua essência de justiça, né? Não perderam a sua essência em ensinamentos, sobretudo Ló, porque a sua esposa, ela tinha alguns desejos em seu coração que, ao final, a gente verifica que não foi tão bem-aventurada assim. Ela não foi tão feliz em suas atitudes finais. E por fim a gente tem um livro de provérbio que nos diz: quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Sabemos que nenhum de nós podemos falar isso. Apenas Jesus Cristo é quem nos purifica. Apenas a justiça dele imputada em nós é que nós podemos alcançar a salvação. Mas que nós possamos estar tão santificados, que nós possamos estar buscando a metamorfose espiritual como foi pregada há alguns dias atrás, de forma que sejamos transformados para que não voltemos mais ao primeiro estado, que não sintamos o desejo de estar em lugares que não agrade a Deus, mas que possamos ser direcionados constantemente para lugares que o Senhor será o nosso guia, nosso protetor, nosso guardador. Muitíssimo obrigada, que a graça e a paz do Senhor continue com todos. Amém. Muito obrigado, irmã Lucimara, que Deus te abençoe, é um prazer mais uma vez tê-la aqui conosco nesse canal, que o Senhor possa te abençoar não só a ti, mas também a toda a tua família, e que cada vez mais estejamos unidos, mesmo longe, né? Nem que seja pelo esse e-mail, para estarmos juntos, estudando a palavra de Deus. Irmãos, vocês viram aí a resposta da irmã Lucimara, muito bem respondido, e que nós possamos ter o desejo, né, de estar buscando mais e mais a palavra do Senhor. Eu gostaria aqui de ressaltar mais uma vez uma parte da lição que diz assim: não mais desejaremos a companhia dos vis, contaminados e contaminadores. Ainda prosseguiremos mortos no pecado, mas vivos em Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aparece então um abundante fruto. As graças do Espírito são manifestas em amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade e bondade. Possuímos novas afeições, novos apetites, novos gostos. As coisas antigas passaram e eis que fizeram novas todas as coisas. Irmãos, é uma bênção se a gente agir dessa maneira, que eu e você possa ser contagiado com esse ensinamento e que possamos mudar aí o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar pelas coisas do mundo. O comunicado aqui dos mensageiros celestes que deram a Ló era para saírem daquela cidade. Irmãos, quantas vezes os mensageiros do Senhor nos estão avisando sobre isso e ainda estamos dormindo. Mas que não venhamos dormir por muito tempo e estejamos dispostos a dar o passo que tanto necessitamos. Amém? Agora vamos aqui à quinta pergunta dessa lição. A quinta pergunta diz assim: como Ló, sua esposa e suas filhas reagiram à ordem de fugir da grande Sodoma? Como muitos crentes se sentem hoje quando ouvem falar da queda de grandes cidades como Sodoma e Babilônia? Para nos ajudar aqui com essa quinta pergunta, eu gostaria de convidar aí a nossa irmã Jaqueline, ali de Guarulhos, São Paulo, para nos ajudar. Irmã Jaqueline, seja bem-vinda. A paz e a graça do nosso Deus possa ser com cada um de vós, irmãos, neste santo sábado do Senhor. É motivo de alegria partilhar uma vez mais, respondendo à pergunta de número 5, onde nos questiona qual foi a reação de Ló, suas filhas e esposa, ao receber o convite ali dos anjos para se retirarem? Vemos, irmãos, que com muita tristeza ali ouviram as palavras dos anjos,
onde ficaram sabendo que deveriam se retirar ali sem praticamente levar coisa alguma. Deveria apenas pegar algumas coisas e retirarem, pois aquela cidade seria destruída. Tantos anos de trabalho, construíram ali seus bens, suas riquezas, e abandonar não seria nada fácil. Então, demoravam-se muito a arrumar as coisas para se retirarem da cidade, onde nos relata em Gênesis que os anjos do Senhor tiveram que tomá-los pelas mãos para retirar daquela cidade e deixá-los em outra cidade, livre da destruição daquele lugar. A segunda parte nos questiona como muitos crentes hoje reagem ao ouvirem falar dessa história de Sodoma e Babilônia. Acredito que assim como Ló também se sentiu triste por deixar ali as suas riquezas, muitas vezes se comovia com a violência daquele lugar, mas pensava, aqui tenho tudo, tenho os meus bens, tenho tudo que construí, e acaba se acostumando com a situação ao seu redor. Da mesma maneira, hoje, muitas pessoas também reagem dessa maneira, acostumam-se com as violências, se acostumam com as rotineiras guerras que vemos nos jornais e não sentem nada, ou muitas vezes falam, eu estou aqui no meu lugar e nada me atingirá. E também sentem quando recebem uma ordem dessa de deixarem o seu bem-estar para seguir o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, Sodoma, Gomorra, Babilônia representa prostituição, pecados, blasfêmias, tudo que vai contra a vontade de nosso Deus. Que possamos, em dias difíceis como os de hoje, nos apegarmos mais a Deus e não acostumarmos com as coisas deste mundo. Vivemos no mundo, mas não devemos fazer as coisas que o mundo faz. Que o Deus de paz possa nos ajudar para que possamos assim obedecer a Deus e não aos homens. E que possamos a cada dia meditar em sua palavra para que possamos nos apegar mais e mais a Ele. E que possamos assim obedecer de imediato à vontade de nosso Deus. E esse é o meu desejo para mim e para vós, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Jaqueline. Que Deus te abençoe sempre, não só a ti, mas também a tua família, que são especiais, são pessoas aí que tá sempre no nosso coração. Irmão Paulo, a Laisa, minha filha, fala bastante. Que Deus os abençoe sempre. E quem sabe um dia nos veremos mais uma vez em Guarulhos. Sinto saudade aí de cada um dos irmãos dessa igreja. E que Deus possa nos abençoar para o quanto antes possamos nos encontrar. Tá bem? Que Deus vos abençoe sempre. Irmãos, aí vimos aí a quinta pergunta respondida pela irmã Jaqueline. E são coisas que nós devemos estar atentos. E eu vou ler novamente este versículo que diz assim, ó. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Irmãos, qual era o comunicado? Era que Ló e sua família saíssem daquela cidade, porque a cidade ia ser destruída. Mas o que estava acontecendo aí? Estava tendo uma demora. E os anjos de Deus acabaram pegando na mão deles e levando para fora da cidade, para que eles fossem embora. Olha a misericórdia de Deus aí. A mensagem veio, só que eles estavam o quê? Muito apegados às coisas desse mundo. Irmãos, eu ainda vou ler um pouco dessa nota que diz assim, ó. Houvesse Ló se apressado, como o Senhor desejava que fizesse, sua esposa não se teria transformado numa estátua de sal. Ló tinha espírito demasiadamente vagaroso. Não nos assemelhemos a ele. A mesma voz que advertiu a Ló do que devia abandonar Sodoma, ordena-nos, sai do meio deles, apartai-vos. E diz mais, os que obedecem a essa advertência encontrarão refúgio. Esteja cada homem bem desperto por si mesmo e procure salvar sua família.
cinja-se para o trabalho. Deus revelará ponto por ponto qual deve ser a próxima coisa a fazer. Acordem, irmãos. Quantas vezes estamos vendo as situações também que estamos nesse mundo e muitas vezes não estamos fazendo o que Deus está falando para nós. Despertem, irmãos. Se Ló tivesse despertado naquela ordem que o Senhor deu para que ele fosse, ele poderia ter salvo a vida da sua mulher. Mas o que é que ele tinha? Um espírito vagaroso. Às vezes temos a oportunidade de pregar a palavra, de falar algo, de seguir o exemplo, mas o que é que fazemos? Deixamos enrolar um pouco. Irmãos, vamos parar com isso. A mensagem do Senhor é clara. O que é que estamos esperando ainda para fazermos a vontade de Deus? Meu irmão, essa lição tem muito a nos ensinar. E porque nós não estamos abrindo nossos olhos. Porque estamos apegando ainda a muitas coisas desse mundo. Vocês sabem o que aconteceu com a esposa de Ló. Ela se tornou uma estátua de sal. Por quê? Olhou para trás. E esse sentido de olhar para trás era para as coisas que ela tinha por muito tempo possuído. Demorou tanto para possuir uma casa bonita, seus bens, seus filhos que ali estavam. Mas aqui diz a palavra. A mesma voz que advertiu a Ló de que devia abandonar Sodoma, ordena-nos, sai do meio deles e apartai-vos, e não toqueis nada imundo. E muitas vezes queremos ficar aí apegando as coisas desse mundo, sabendo que o que Deus tem preparado para nós é muito mais. Meu irmão, vamos abrir nossos olhos e fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos lá agora a sexta pergunta dessa lição, que diz assim: que advertência adicional os anjos deram a Ló e sua família? Infelizmente, o que dominou os pensamentos da esposa de Ló durante a fuga e com que resultado? Vamos agora entender mais o que foi que aconteceu. E agora, para nos ajudar com essa pergunta, vamos ali ao Peru. E eu convido o nosso irmão aí, Cauã Gomes, para nos ajudar. Irmão Cauã, é contigo. Queridos irmãos, que a paz de Deus seja com todos. Desde já, muito obrigado pelo convite. Para mim, é um privilégio muito grande estar participando com os irmãos ao estudo dessa lição. E hoje me hago presente para responder a pergunta de número 6, de uma lição muito importante, muito bonita também, que nos ajudará muito ao crescimento da nossa fé, ao crescimento da nossa confiança, ao crescimento da nossa vida cristã, irmãos. Respondendo à pergunta de número 6, que nos diz: que advertência adicional os anjos deram a Ló e sua família? Então, irmãos, o livro de Gênesis, o capítulo 19, o versículo 17, nos ajuda a entender e nos confirma que antes que Deus destruísse Sodoma e Gomorra com fogo, pela desobediência e maldição que eles estavam, Deus enviou seus anjos para ordenar a Ló e sua família para que fugissem, para que saíssem da cidade, para que fossem o mais longe possível da cidade, para os campos, para as montanhas. Mas junto com essa ordem, Deus também deu uma advertência para eles, que é o quê? Que não olhassem para trás. Exatamente, Deus deixou bem claro, como está no versículo, não olhe para trás. Mas, infelizmente, já respondendo a subpergunta, que diz: o que dominou os pensamentos da esposa de Ló durante a fuga e com que resultado? Então, irmãos, podemos ver que o coração da mulher de Ló estava preso e enganado pelas riquezas e coisas boas, ao parecer, que estava naquela cidade. Estava, irmãos, completamente cega, transmitindo mais amor aos seus bens próprios do que a Deus. Infelizmente, ela olhou para trás e imediatamente se tornou uma estátua de sal. Pela sua desobediência à ordem que Deus deu para ela. Ela tomou essa ordem como uma coisa fraca, leviana, não fez caso à ordem que Deus colocou. E ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal, infelizmente. Já lendo uma parte da nota,
De novo foi dado a ordem solene de apressar-se, pois a terrível tormenta demorar-se-ia apenas um pouco mais. Mas um dos fugitivos aventurou-se a lançar um olhar para trás, para a cidade condenada, e se tornou um monumento do juízo de Deus. Se o próprio Ló não houvesse manifestado hesitação em obedecer à advertência do anjo, antes tivesse ansiosamente fugido para as montanhas, sem uma palavra de insistência ou súplica, sua esposa teria também podido escapar. A influência de seu exemplo a teria salvo do pecado que selou a sua perdição. Então, irmãos, nessa parte da nota podemos ver que Ló não foi um bom exemplo para sua esposa. Não foi um bom exemplo, por quê? Porque ele não tomou em sério, não tomou, irmãos, como uma súplica, como uma boa ordenança de Deus, tomou levianamente e não deu um bom exemplo para sua esposa, que infelizmente olhou para trás. Irmãos, com tudo isso podemos entender o quê? A nota nos ajuda a entender, irmãos, juntamente com essa pergunta, que nosso coração não pode estar preso às coisas do mundo, irmãos. Não podemos colocar as coisas do mundo, nossos bens próprios, irmãos, acima da palavra de Deus, acima do que Deus coloca na nossa vida, irmãos, acima da palavra de Deus, exatamente. Senão, irmãos, vamos perecer, assim como pereceu a esposa de Ló. Esses exemplos, irmãos, vêm para nós porque podemos passar pela mesma coisa, irmãos. Podemos ter o mesmo teste e cair e perder da mesma forma que a esposa de Ló perdeu. Mas, irmãos, se tomamos e lembramos desses exemplos, quando Deus nos ordenar, irmãos, para nos sair, para nós ir aos campos, às montanhas, não hesitar em ir, irmãos, exatamente, e não olhar para trás. E não, irmãos, ter medo de perder dinheiro, perder seus bens próprios, do que, irmãos, a Deus. Colocamos nossa confiança em Deus, irmãos, porque Deus nos testa com as pequenas coisas. Exatamente, irmãos. Irmãos, que essa lição nos pode dar cada dia mais, irmãos, para aumentar a nossa fé. Exatamente. Desde já, muito obrigado, irmãos, pela oportunidade de expressar minhas palavras e ajudar um pouco mais os irmãos com essa lição. Que a palavra de Deus e o amor seja com todos. Amém. Muito obrigado, irmão Cauã. Que Deus te abençoe. É muito bem saber que o irmão está crescendo mais e mais aí, né? Tanto de tamanho quanto em conhecimento da palavra de Deus. É uma alegria estar aqui tendo a tua presença nesse canal. Que Deus te abençoe e que um dia seja aí mais uma pessoa como seu irmão, como seus tios, como a sua família, sempre nos caminhos de Deus, e que venha a ser um grande obreiro na obra de Deus. O irmão já é comportor, já está no seu ministério. Que Deus te abençoe para que possa evoluir mais e mais. Esses são os meus sinceros agradecimentos para ti, tá bom? Que Deus te abençoe. Irmãos, a gente viu aí, né? A advertência adicional que os anjos deram a Ló e a família. Mas, infelizmente, o que é que dominou os pensamentos da esposa de Ló? Como eu já falei para vocês, os desejos, as coisas desse mundo, que está prendendo muitas pessoas de fazerem a vontade de Deus hoje, porque estão buscando apenas o que o mundo quer dar. Mas Deus, Ele quer te oferecer mais. Até quando ficaremos assim? Que essa lição que chegou nos dias de hoje possa nos deixar atentos e venhamos fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Agora vamos à sétima pergunta. A sétima pergunta diz dessa maneira: de acordo com Jesus, o que devemos fazer quando virmos as grandes cidades se tornando semelhantes a Sodoma? O que esses sinais proclamam? Para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar a nossa irmã aí, irmã Selma Maravilha, que está lá em Portugal para nos ajudar. Irmã Selma, seja bem-vinda mais uma vez. Paz e graça a todos os irmãos que nos acompanham no estudo da lição da Escola Sabatina. Nesta oportunidade, nós estamos estudando sobre a esposa de Ló e a saída das grandes cidades, né? Temos estudado sobre ali Sodoma, que era uma das mais belas cidades ali do Vale do Jordão,
O ano inteiro, esta cidade parecia-se um ciclo de festividade, de luxo, de orgulho. Ociosidade, riqueza, tornaram cada vez mais endurecido o coração daquelas pessoas. O amor ao prazer, o lazer, a vida de ociosidade, tudo isto havia naquela cidade. Os habitantes de Sodoma procuravam proveito próprio. Banquetes, bebedice, regozijo, orgia, as mais vis e brutais paixões jamais eram refreadas. Está em Patriarcas e Profetas 156. E o que nós estamos vivendo hoje? Não é o mesmo como nos dias de Sodoma? O povo de Sodoma desafiava a Deus abertamente e a sua lei. Debilitavam em ações de violência. Todos os acontecimentos do tempo de Sodoma são iguais ao tempo que estamos vivendo hoje. E a pergunta da lição nos fala justamente isto. O que devemos fazer quando virmos as grandes cidades se tornando semelhante a Sodoma? E a notinha diz assim: insto, a serva do Senhor fala, com o povo de Deus, para que saia dos grandes centros populosos. Nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias. Repetidas vezes tem o Senhor dado instruções de que nosso povo deve tirar suas famílias das cidades para o campo, sair das cidades para as zonas rurais, onde as casas não são aglomeradas e onde estareis livres de interferências do inimigo. A serva do Senhor, ela tem muitos escritos sobre a vida no campo. É um livro maravilhoso. E aqui diz assim: a vida nas cidades é falsa e artificial. A intensa paixão de ganhar dinheiro, o redemoinho da excitação e a corrida aos prazeres de sede, de ostentação, de luxo, de extravagância, tudo isto toma o coração das pessoas. E ainda diz assim: o ambiente material das cidades constitui muitas vezes um perigo para a saúde. O Senhor tem enviado a nós muitos conselhos para sairmos das grandes cidades. Ela fala que obtém-se melhor as qualidades cristãs em lugares retirados. E ainda, não há uma família em 100 que melhore física, mental ou espiritualmente por estar residindo na cidade. E ainda ela fala: sair das cidades. Sair das cidades. Esta é a mensagem do Senhor que me foi dada. Devemos elaborar sábios planos para divertir as cidades e, ao mesmo tempo, morar onde possamos proteger os nossos filhos e a nós mesmos das influências contaminadoras e corruptas que nelas tanto prevalecem. Este é o conselho da serva do Senhor. O processo de fugir das cidades se passam em 3 etapas. A primeira é sair das grandes cidades para as pequenas ou pequenos povoados. A segunda, dos povoados para o campo. E, por fim, a terceira fase é do campo para as montanhas, que neste período, já da perseguição, quem estiver na cidade já não terá mais tempo de fugir. Que possamos acatar, possamos atender ao conselho inspirado e abandonar o quanto possível, conforme também as condições, nos afastarmos das grandes cidades. Porque todos os sinais proclamam a breve volta do Senhor Jesus. Nos preparemos para encontrar com nosso Senhor. Este é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí. Muito obrigado, irmã. Então aí está mais uma resposta. O que é que nós devemos estar fazendo? O que esses sinais estão proclamando? A irmã Selma deixou muito claro para nós. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Que eu e você possa dar este valor à palavra do Senhor e venha agir de acordo com a palavra de nosso Deus. E aqui, irmãos, chegamos ao final de mais uma lição. Hoje, para mim, passou muito rápido, Mas que Deus possa nos abençoar para que esse aprendizado possa ficar guardado em nossas mentes. E que nós possamos estar despertos. Será que vai precisar o anjo pegar em nossas mãos e tirarmos do perigo que estamos vivendo hoje?
Olha, Deus ele é misericordioso. Mas não fique esperando não. As admoestações estão sendo claras. Nós que estamos vacilando. No tempo aqui fala que foi só a esposa de Ló que virou uma estátua de sal. E se você também acabar ficando para trás, que eu e você, meu irmão, possa ter o desejo de fazer a vontade do Senhor como Ele quer. Amém? Que Deus nos abençoe. E mais uma vez eu convido a vocês a inclinar os nossos rostos nesse momento e oraremos ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas dos céus, obrigado, Pai, por mais este estudo maravilhoso que deste da Tua Palavra. Que esse ensino, Senhor, possa ficar em nossas mentes. E não só ficar em nossas mentes, que devemos colocar em prática. Sabemos que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Nós estamos muitas vezes querendo empurrar com a barriga. Mas, Pai, nos abençoa para que possamos ser despertados pelo Teu Santo Espírito. E venhamos proteger não só a nós, mas a todos os nossos familiares. Abençoa esse internauta que está assistindo esse vídeo, Senhor, para que ele possa compreender as Tuas palavras. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim, irmãos, mais uma vez, deixa seu like e compartilha esse vídeo. Que Deus te abençoe. E até a próxima semana.